Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso calendário de oração. Hoje é o nosso 24º dia, falta muito pouquinho pra gente acabar agora. Tô muito feliz que eu tô vendo vários de vocês aqui que estão repetindo, tô vendo as mesmas carinhas sempre, eu sempre fico muito feliz de ver vocês aqui voltando para esse propósito. Eu espero que vocês estejam sentindo aí da mesma forma que eu tô sentindo aqui, que a gente tá firmando as nossas raízes no Senhor, a gente tá se posicionando sobre firmes alicerces e desenvolvendo esse hábito do devocional que é tão importante, desenvolvendo esse hábito de voltar constantemente para o Senhor, para a palavra, para a oração. E a gente já tá em 24 dias, mais um pouquinho a gente fecha os nossos 31. E eu já recebi vários testemunhos de pessoas falando que agora estão conseguindo ser constantes na busca. Então, glória a Deus, gente. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Inclusive, quem não tá no ao vivo, quem tá participando depois, tá sempre me mandando mensagem também. Eu tô vendo vocês, eu tô vendo que o progresso também tá acontecendo na vida de vocês. E eu tô muito feliz de ser parte disso. E hoje a nossa meditação vai ser sobre orar pela igreja, por nós, por todos os santos. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês em Efésios, no capítulo 6, e a gente vai ler o versículo 18. E o versículo diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Outras traduções diz: perseverem na oração por todo o povo de Deus, ou por toda a igreja. Então, esse trecho, ele tá dentro de um capítulo que fala sobre batalha espiritual, sobre a gente usar a armadura de Deus, a gente já falou sobre isso uns dias atrás. E logo depois que Paulo ressalta que existe uma batalha, que a gente tem que se proteger, ele ressalta que a gente tem que orar pela igreja. Então as coisas estão conectadas, né? Nós temos que orar para que a gente consiga continuar vencendo, para que a gente consiga resistir ao maligno, para que a gente consiga vencer as tentações. E enquanto eu pensava sobre esse tema, eu fui lendo vários versículos do Novo Testamento que falam sobre a igreja, né? Desde Atos, quando a igreja começou a se formar, até depois as cartas sendo enviadas para as igrejas e como as igrejas foram se estruturando. E se a gente parar para pensar que 2000 anos depois a gente ainda está aqui, é fascinante pensar o que o Senhor fez através da sua igreja. Quanta coisa através da igreja aconteceu no mundo, quantos cristãos foram relevantes. A gente sabe que também, em nome da igreja, muita coisa ruim se fez. Mas aqueles que continuaram buscando o coração de Deus, Deus continuou usando e a sua igreja está aí até hoje. E vai continuar até que ele volte. E as nossas lutas também continuam, os nossos desafios também continuam. E eu acho que mais do que nunca, na nossa realidade, com os desafios que a gente tem hoje como sociedade, a igreja precisa ser relevante. Ela precisa ser reflexo de Cristo. As pessoas precisam conseguir olhar para a igreja e encontrar amor, encontrar posicionamento de fé, encontrar Jesus acima de tudo. As pessoas precisam ser capazes de olhar para a igreja e ver isso. A igreja precisa ser relevante, precisa contribuir com a sociedade, com a comunidade onde está inserida. A igreja precisa ir para fora, tanto quanto cuida dos de dentro. Então, o papel da igreja é um papel muito crucial. A gente é definitivamente as mãos e os braços de Jesus. Se a gente não faz a nossa parte, as pessoas não têm como conhecer Jesus. E não só pensando nos que ainda não o conhecem, né? A gente também precisa ser os braços de Jesus, as mãos de Jesus para os nossos, né? Cuidando dos nossos, demonstrando o amor de Cristo para aqueles que já o conhecem, mas que às vezes estão passando por dificuldades. Quando eu paro para pensar na igreja, eu vejo que foi um dos jeitos mais bonitos de Deus determinar como Ele queria que as coisas funcionassem. Porque o Senhor, Ele é suficiente nele mesmo, né? Ele é suficiente para nós, inclusive, né? O Espírito Santo em nós, ele é suficiente. Mas mesmo ele sendo suficiente, ele quis estabelecer um corpo, ele quis estabelecer uma comunidade, ele quis que a gente caminhasse junto. Porque ele queria que a gente manifestasse um no outro a multiforme sabedoria dele, o seu multiforme amor. Então, essa reflexão de hoje é para a gente lembrar da importância da igreja. Se você não tem se sentido confortável na sua comunidade, eu tenho para mim que o Senhor permite igrejas com culturas diferentes para que a gente consiga se inserir numa cultura que a gente se sente confortável, ainda que sem sacrificar a doutrina, sem sacrificar a mensagem de Cristo, mas com diferentes costumes, com diferentes formas de agir, né? E eu já passei por algumas denominações, então hoje eu sou da Batista, eu brinco que eu estou batista, não que eu sou batista, porque a gente não é a denominação, a gente é a igreja, né? Mas eu fico feliz de ver que o Senhor permite as muitas denominações para que a gente possa se sentir confortável.
no lugar onde a gente está. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, assim como os bereanos, olhar, ver se a palavra do Senhor está sendo pregada ali e se Cristo está sendo exaltado ali. E caso positivo, amém, essa é uma comunidade na qual nós podemos estar. Então, há um papel muito importante na igreja, na nossa vida como cristãos, principalmente, mas também para fora, né, para a comunidade, para a sociedade. E a gente precisa estar continuamente orando por isso, porque a própria Bíblia já nos alerta que a gente ia sofrer perseguição, diferentes tipos de perseguição em diferentes lugares do mundo, em diferentes períodos da história, mas a perseguição tá aí, a gente sabe. A gente também enfrenta batalhas espirituais, a gente enfrenta as próprias tribulações da própria vida, e se a gente não tiver apoiado um no outro, vai ser muito difícil da gente conseguir chegar lá no final. A gente pode até conseguir, mas a gente vai sofrer muito mais. A gente precisa da nossa comunidade. Eu posso contar um testemunho aqui pra vocês que eu fui de uma mesma igreja por muitos anos, mais de 10 anos. E aí, por diversas questões, Deus direcionou a mim e meu marido pra gente trocar de igreja. O nosso processo de transição levou mais ou menos 4 anos. Do momento que a gente decidiu sair até o momento que a gente se sentiu parte novamente de uma igreja, 100% parte, inseridos naquele contexto. E foi um período desafiador esse período sem igreja, principalmente para mim que eu cresci na igreja, né? Eu cresci frequentando a igreja é parte da minha cultura, tanto quanto da minha fé. Então, para mim foi muito desafiador esse período de não ter as referências, de não conhecer as pessoas, de não saber o que está acontecendo na vida da pessoa que está ali com você, de não conhecer pelo nome, de não conseguir sentar e se sentir confortável. Falta de comunidade, Deus, é uma coisa muito desesperadora, assim, tipo, da nossa comunidade, porque às vezes a gente precisa correr para alguém e olhar em volta e sentir que não tem ninguém é muito desesperador. Foi um tempo que eu sei que Deus permitiu que a gente vivesse aquilo, porque a gente como casal se aproximou, a nossa fé também se fortaleceu no Senhor, a gente aprendeu a valorizar os nossos relacionamentos de fé, como a gente já falou um tempo atrás, alguns dias atrás, mas naquele tempo ficou muito evidente para mim quanto é importante ser igreja, estar na igreja, ser parte da comunidade e também quanto é necessário a gente estar com outros irmãos da fé, alguns que estão há menos tempo na igreja do que nós, que a nossa vida vai poder servir de testemunho, mas também outros que estão muito à frente, que a gente vai poder correr para pedir conselho. Então, comunidade é muito importante e a igreja, ela é muito relevante na vida do crente. Se você está aqui ouvindo isso e talvez um pouco desconfortável, porque você não tem se sentido parte da sua igreja, você não tem uma comunidade na qual você consegue se agarrar, a gente vai colocar isso em oração hoje, porque eu tô aqui para te dizer que o plano de Deus para você, cristão, é que você esteja inserido numa igreja. Ele quer que você seja parte do corpo. É isso que ele designou, é isso que ele desenhou e é isso que ele espera de nós e é algo precioso para você lá. Se você tem enfrentado barreiras para conseguir estar dentro da igreja do Senhor, independente de qual seja a denominação, mas da igreja de Cristo, se você tem tido dificuldade para estar inserido nesse meio, isso é algo que precisa ser vencido, porque você está deixando de desfrutar de algo que o Senhor preparou para você. Então a gente vai orar por isso. E a gente também vai orar para que o Senhor continue nos ajudando a ser relevantes, né? Uns para os outros e também para a nossa comunidade, tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada por este dia, obrigada pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui participando comigo agora, de todos os que vão ouvir depois, Senhor. Obrigada pelos frutos que a gente já colheu até aqui, nesses 24 dias de devocional. E agora, Senhor, nesse dia especificamente, o Senhor colocou no nosso coração o desejo de orar pela igreja, de orar por todos os santos, de seguir intercedendo como a sua palavra nos orienta, Deus, porque a batalha é real. E a gente sabe que o Senhor colocou a sua igreja como uma proteção, como uma rede de apoio, como uma família onde a gente pode se apoiar. E, infelizmente, muitos cristãos não estão conseguindo viver isso hoje, Deus. Seja por mágoas, Pai, seja por dificuldades que foram enfrentadas em igrejas que passaram. Infelizmente, Senhor, a gente sabe que feridas podem acontecer dentro da igreja, Pai. E te peço perdão, Pai, por todas as vezes que nós, como igreja, não refletimos Jesus e ferimos alguém. Perdão, Senhor. Que as feridas que nós como igreja causamos, Senhor, sejam saradas por Ti, eu te peço em nome de Jesus. Se há alguém que não se sente mais confortável de estar no meio do Teu povo porque foi ferido, Deus, eu clamo agora por cura, Senhor. Para que toda ferida na alma seja sarada em nome de Jesus, Deus. Nos ajuda a ter graça e compaixão uns com os outros, lembrando sempre que nós somos humanos e que o Senhor escolheu que a sua igreja fosse formada assim. Pessoas falhas, Deus, mas para que a sua graça pudesse transbordar, para que o seu amor pudesse transbordar apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações.
e muitas vezes dos nossos pecados, Senhor. Te peço perdão, Deus. Te peço perdão e te peço ajuda. Nos faz a igreja que o Senhor sonhou. Nos ajuda a ser como o Senhor idealizou. Nos ajuda a ser relevante na vida do nosso irmão. Nos ajuda a criar intimidade, Senhor. Nos ajuda a formar verdadeira comunidade, Pai. Quebra, Senhor, qualquer barreira que foi criada durante a pandemia com esse isolamento, Deus. Eu sei que foi muito difícil para muita gente, que tem muita gente ainda tentando se reconectar com a tua igreja, Pai. Porque os relacionamentos se distanciaram, esfriaram, muitos relacionamentos mudaram nesse período, Deus. Mas o teu desejo para a tua igreja continua o mesmo, Pai. Então eu peço, Senhor, cumpre a tua vontade em nós. Senhor, que haja libertação dessas feridas, Deus. Que haja liberação de perdão, Pai. Restauração de relacionamento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Que a gente consiga olhar para a nossa liderança e ver referências, Pai. Abre os nossos olhos para as nossas referências, para que a gente possa saber o que acontece quando a gente continua caminhando com Cristo em diferentes fases da vida. Deus, firma laços verdadeiros, que as células, Deus, os pequenos grupos, as reuniões nas casas, Deus, possam se fortalecer, Pai, que os relacionamentos ali se tornem íntimos e que reuniões de oração sejam fervorosas, que a gente possa ser vida na vida do outro, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Qualquer barreira, Deus, que a tua igreja esteja enfrentando para viver verdadeira conexão uns com os outros, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. E nós te pedimos, nos inunda com o teu amor, Senhor, porque só o Senhor é perfeito, só o seu amor é perfeito. E a gente só vai conseguir mostrar Jesus se a gente estiver cheio de ti. Então trabalha em nós, nos ajuda a caminhar em santidade e obediência para que a gente seja aquilo que o Senhor sonhou, Pai. E além disso, Pai, eu peço, faz a tua igreja relevante na sociedade, Deus. Abre os nossos olhos para qual é a direção dos nossos esforços, Pai. Qual é o tipo de caridade que a gente deve fazer? Quais são as ações sociais que o Senhor tem desejado usar a tua igreja para sarar, Deus, nessa sociedade? Qual é a diferença que o Senhor quer que a igreja faça no Brasil, Pai? Abre os nossos olhos para as causas sociais que a gente pode contribuir, Senhor, com o nosso tempo, com a nossa força, com os nossos dons, com os nossos recursos. Que a sua igreja esteja em união naqueles propósitos que são os teus, Deus. Que a gente possa ser relevante nessa sociedade, que a gente possa fazer diferença. E que onde a gente estiver fazendo diferença, as pessoas queiram saber por que a gente é diferente e a gente possa falar de Jesus. E a gente possa falar como é maravilhoso ser salvo e ser teu, Senhor. E poder ter um relacionamento contigo. Obrigada, Jesus, pelo que você fez por nós. Continua sendo o cabeça. Continua nos usando como as tuas mãos. E nos ajuda a ser aquilo que o Senhor deseja, Pai, para a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu quero deixar um desafio para vocês, tá? Manda uma mensagem para alguém da sua igreja hoje. Manda uma mensagem para alguém que talvez faz um tempo que você não conversa. Pergunta como que essa pessoa tá. Pergunta se você precisa orar por ela, se tem alguma coisa que tá acontecendo que você pode ajudar, tá bom? E também olha ao seu redor e veja se tem algo onde você está que você pode fazer para contribuir para ser testemunho de Cristo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!